A gente vai falar um pouquinho sobre a taxa natural de crescimento de perdas, né? O que que é isso? O que que a gente insiste tanto que precisa tratar, que precisa pensar? Se a gente for ver, a gente está com problema de escassez de água no mundo, né? Não é só no Brasil. A gente vê vários que a gente tem passado por aqui. Há 5 anos atrás a gente teve todo um problema muito sério com a parte de São Paulo aqui, que chamou a atenção do mundo também. Mas é um problema mundial, não é um problema só nosso realmente. Então, quando a gente fala em taxa de crescimento de perdas, o que que é isso, né? É o aumento de perdas que ocorre ao longo do ano, caso não seja efetuado nenhuma atividade de controle. E a gente vai ver algumas figurinhas que deixam isso mais claro. Mas basicamente é assim, o que acontece com o meu sistema se eu ficar aqui paradinha vendo o que acontece, né? Ele vai crescer. Ele vai ficar como está hoje? Não vai. Então, hoje eu tenho uma perda, um indicador de perdas, e se eu falar assim, não vou mexer nisso agora não, vou mexer só o ano que vem. Eu tenho que entender que o ano que vem minha perda está maior do que agora. Não é que ela está ali sentadinha esperando para quando eu resolver atuar nela. Então, é um aumento que é resultado do crescimento das perdas existentes e novas perdas que surgem ao longo do tempo. Isso não é só para a perda real, isso a gente pode pensar para a perda aparente também, mas quando a gente pensa nas perdas reais, nos vazamentos, o que que é isso? É o crescimento dos vazamentos que já existem e o surgimento de novos vazamentos. Então, essa taxa natural de crescimento é definida como o nível de perdas que eu preciso superar para permitir que as perdas se mantenham em determinado nível, né? Basicamente, eu falei que tinha uma figurinha que deixava a gente ver melhor. É isso daqui, ó. Se eu não estiver fazendo nada ou não o suficiente para reduzir as perdas que eu tenho hoje, eu tenho essas perdas hoje, essas perdas ano que vem, essa no ano 3, essa no ano 4. E é muito importante que todo mundo tenha isso em mente. Que não adianta eu ficar aqui sentado e falar assim, de repente eu não tenho dinheiro agora, não vou investir esse ano que vem eu vou investir. Então, presta atenção, porque o ano que vem você não está mais nessa primeira caixinha, você já está na segunda, você já está lá na terceira. E a gente vai ter até um caso prático que a gente tem, de um cálculo que foi feito para São... Tem vários, né? Eu resumi aqui, que a gente só tem 20 minutos. Então, a gente tinha uns 8 casos do mundo inteiro. Quem quiser, a gente está sempre à disposição, se quiser discutir sobre isso. Mas, basicamente, a gente vai falar muito sobre um detalhamento que a gente tem para o Brasil, para São Paulo, e eu acho que tem mais um caso citado só para a gente ver uma imagem. Então, lembrando que quando a gente fala em perdas reais, a gente tem uma caixinha ali de ferramentas, não vamos entrar no detalhe delas, mas o que que a gente tem que fazer para que a gente consiga reduzir meu volume anual das perdas que eu tenho para o que ou é potencialmente recuperável, ou que tirar tudo que é potencialmente recuperável até chegar ao inevitável, ou até um nível econômico, que isso é um outro assunto para a gente conversar. Acho que a Rita é mais especialista nisso do que eu até, né, Rita, quando a gente fala em nível econômico de perdas. Entretanto, já Então, somos todos especialistas neste grupo, todo mundo fez esse exercício e já calculou. é um tema muito, muito nosso. Então, a gente precisa entender qual é a posição da nossa empresa. O que que a gente tem? Onde é que a gente está, né? A gente não tem ações efetivas, então eu tenho que saber que minha perda vai crescer a cada ano. Eu tenho algumas ações ali reativas em andamento, eu tenho que saber também que eu vou ter perdas residuais, que a cada ano eu não vou conseguir acabar com o que apareceu naquele ano. Se eu tiver razoáveis esforços, eu vou ter resultados positivos, mas não ótimos. Quando a gente já começa a falar em investimentos otimizados de OPEX e CAPEX, pensando no nível econômico de perdas, a gente já vai indo para um caminho para uma perda residual mínima, para resultados otimizados e sustentáveis do sistema. Então, é muito importante que a gente pense no programa de curto, médio e longo prazo, tá? Então, quando a gente pensa em perdas, a gente não pode pensar só no que eu tenho agora. A gente tem que ver que isso é um programa, é um entendimento constante do meu sistema. Aqui, como um exemplo, ó, a gente tem a taxa natural quando eu falei ali atrás de CAPEX e OPEX, esse aqui é um sistema, tá? Então, a gente vê que eu tenho, por exemplo, os vazamentos aqui, né? Eles crescem, aí eu acabo com eles. Eles crescem, eu acabo com eles. Eu vou ficar trabalhando nisso a vida inteira. Ou eu vou pensar em investimento de CAPEX, investimento de longo prazo, para que eu tenha uma inclinação menor desse crescimento natural. Então, eu não sei se vocês veem meu mouse mexendo. O que antes eu crescia com essa velocidade, essa inclinação no meu ângulo aqui, eu começo a trabalhar com uma inclinação menor. Então, é muito importante que a gente pense em longo prazo também, para que a gente consiga
diminuir essa taxa de crescimento das perdas. Nesse caso aqui é de perdas reais, eu estou falando dos vazamentos, né? Então, eu tenho... vocês me veem no vídeo, Rita? Eu não sei se adianta eu ficar fazendo gestos com a mão Sim, aqui. a gente vê o vídeo e também vê o seu mouse a mexer. Então, tá O bom. mouse também. Então, a gente entendendo que eu tenho uma taxa de crescimento, que aquele sistema está crescendo as perdas assim, aí eu vou lá e reduzo, aí ele cresce. Eu tenho que pensar também em reduzir essa inclinação, que esse ângulo, que essa inclinação desse crescimento, ele seja menor. Então, não adianta só eu ficar cuidando dos meus problemas, eu tenho que cuidar também das minhas causas. Existe até uma categorização, se essa palavra existe, para quanto é o meu crescimento de perdas por ano, né? Se é muito baixo, baixo, moderado, alto ou muito alto. Quanto ele cresce a mais por ano. Então, se eu pego um sistema que eu tenho lá 100 litros por ligação dia por ano de crescimento, né? Esse é um sistema que tem uma taxa muito alta. Poxa, eu preciso pensar que eu preciso diminuir essa inclinação, eu preciso já trabalhar com algumas implantações de CAPEX, por exemplo, para pensar na minha infraestrutura e reduzir esse ângulo. Aqui é um exemplo do Chile. É muito importante que a gente veja que, olha aqui, ó, olha as perdas como vinham caindo no Chile. A hora que eu... Lá o meu mouse mexendo, tá vendo? A hora que eu paro de trabalhar, a hora que eu faço... Aquilo que eu falei, aquelas caixinhas crescendo, né? Ah, então, eu tô sem verba esse ano, eu não vou trabalhar com vazamentos nesse caso. Olha o que aconteceu com a minha perda. Tá vendo? Você perde o que você tem. Não é que eu fico lá paradinha, neste caso aqui, 187, esperando, a hora que alguém resolver trabalhar de novo, eu baixo de 187. Presta atenção que se eu fiquei um ano parado, eu não vou baixar de 187 mais, eu vou ter que baixar de 209, eu vou ter que baixar de 236. Então, isso é muito importante. É muito importante que as pessoas realmente entendam que as perdas, nesse caso aqui específico, os vazamentos, eles vão crescendo ano a ano. Então, se eu não trabalho, se eu não atuo nesse sistema, eu vou ter que começar a trabalhar novamente lá de trás. Eu perco o trabalho que já foi feito. Esse é um caso específico que foi feito um trabalho do Jairo Tardelli e do Julian Thornton aqui para a Metropolitana de São Paulo, que foi numa fase que precisava até investigar e justificar investimento em perdas, né? Porque aí, peraí, por que gasta tanto dinheiro assim por ano? Então, aqui são alguns parâmetros que foram adotados na época, mas o que a gente chegou no resultado? Que para a Metropolitana de São Paulo, se a gente parasse, então tá, não vamos mais trabalhar com perdas, não vamos mais investir em controle de perdas, a gente teria quase 10 metros cúbicos por segundo a mais por ano, por causa da taxa de crescimento de perdas. E isso levaria a um colapso de todo o sistema em 2 anos. Porque acaba que muita gente questiona que dinheiro todo é esse gasto, né? Em controle de perdas, em controle de pressão, em substituição de infraestrutura, em controle de vazamentos, em otimização da micromedição. Então, é para que a gente continue onde está. Porque muita gente falava assim, é muito dinheiro para pouco resultado. A gente vai até falar um pouquinho ali para frente. A gente tem que também saber medir os resultados, né? Não é simplesmente, esse ano eu estou com 100, ano que vem eu tô com 90, eu baixei 10. Não é só 10. Eu tenho que pensar que se eu não tivesse trabalhado, eu não estaria em 100, eu estaria em 110, eu estaria em 120. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouquinho, tá bom? Isso aqui é um caso prático. Em 2010, por um problema contratual de alguns contratos que aqui eles chamam de global, teve uma parada em algumas áreas de reparos de vazamentos. Então, olha o que aconteceu. Olha a vazão nessa área, como subiu por causa de um problema de um contrato que era responsável pela grande parte dos reparos de vazamento no sistema. Quando você vê aqui, ó, o vermelhinho é 2009, ó. Como a gente teve um problema de 2009 para no início de 2010, olha o que aconteceu de um ano para o outro só com um problema num contrato de reparo de vazamentos. Então, isso é muito importante, que a gente não pode sentar e não fazer nada. Se eu não fizer nada, não é que eu estou parado onde eu estou, eu vou piorando cada vez mais. Isso é o crescimento natural de perdas, né? Sem fazer nada, a minha perda vai crescendo. Então, aqui são alguns comentários desse caso prático, né? Desse caso real de São Paulo, da Metropolitana. Então, a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente vê que a descontinuidade dos contratos de manutenção, em 2010,
elevou demais o índice de perdas. Então, ó, se a gente olhar o gráfico aqui do lado, sem se atentar muito para todo esse escrito aqui, a gente estava tendo quedas significativas ano a ano, lembrando que esse indicador é litro por ligação dia. Olha o que aconteceu em 2010, por causa de alguns meses de problemas em contrato. Eu perdi quase que um ano de trabalho, eu voltei. Eu estava pensando, olha, eu estava baixando 328, 300, 270, a gente fala, nossa, continuando nesse ritmo, eu vou para 250, 240, né, 230. E ó, fiquei ali 2 anos penando para simplesmente conseguir voltar aos indicadores que eu tinha antes do fazer nada, antes de parar de atuar em controle de perdas. É muito importante que a gente entenda onde estamos no contexto da nossa empresa, né? Por que é tão diferente de uma empresa para outra, né? Geralmente a gente tem essa taxa de crescimento, ela é muito relacionada à infraestrutura. Então, não só a infraestrutura, mas aí eu tenho a qualidade de mão de obra, né? Qualidade das redes, de rede, saturação das cidades, facilidade de acesso a trocas. Eu tenho regiões, por exemplo, citando uma região metropolitana de Recife, uma região metropolitana de São Paulo. Eu tenho uma infraestrutura péssima que precisa ser trocada. De que jeito? Eu não consigo parar a cidade para fazer isso. Então, agora a gente tem tecnologias novas, a gente consegue um mínimo de transtorno, mas ainda assim, muito transtorno quando você faz obras em cidades, em regiões muito densas, muito povoadas, com muito trânsito. Então, acaba que, poxa, vocês não atuam para reduzir essa taxa de crescimento. Nem sempre isso é possível. Então, a gente precisa entender a realidade da empresa, né? Não adianta também a gente colocar, como a gente tende muito a falar assim, a meta é reduzir tanto. Então, cada caso é um caso, e a gente precisa que isso seja entendido, né? Porque senão fica muito fácil alguém chegar e falar assim, é para reduzir para tanto. Gente, tem lugar que a gente reduz até mais, tem lugar que a gente não consegue mexer. Aí a gente precisa pensar em alternativas para cada situação. A gente tem muito problema quando a gente fala em pressão. A pressão, ela é muito... O nosso sistema, nosso crescimento das perdas é muito sensível às pressões do sistema. E aí está muito relacionado também ao abastecimento intermitente, né, que é o famoso rodízio em algumas áreas, golpes que a gente tem no sistema, pressões maiores que a população pode sustentar. Então, áreas urbanas densas que já têm uma infraestrutura saturada, com ruas, transporte, outras empresas de utilidade pública, o gerenciamento da infraestrutura é mais do que um desafio. Tem áreas, eu falei muito do trânsito, e esqueci de citar essa última frase e me lembrou. Tem área que eu já tenho ali passando gás, eu tenho cabo de net, de internet, de cabo de fibra ótica, tem lugar que eu não consigo passar rede mais. Tem áreas que a gente está tendo que substituir rede, mas substituir todo um traçado, que você não consegue mais trabalhar nas ruas de tão cheias que elas estão. O meu subsolo não tem mais espaço. Então, é muito importante que a gente entenda onde está cada empresa. Se eu não entendo a taxa de crescimento de perdas, né, o que isso me leva? Se eu subestimo a taxa de crescimento, um projeto de sucesso pode ser seguido de um fracasso. Isso eu tenho um caso muito sério na região oeste de São Paulo. Existe uma área que teve um projeto, um dos primeiros de performance lá atrás, início dos anos 2000, 2003, alguma coisa assim, que durante o projeto, nossa, perfeito, lindo, reduziu as perdas, ficou ótimo. Só que assim, a hora que acabou o projeto, as perdas voltaram lá para um patamar absurdo. Foi até ruim para um histórico de contratos de performance, porque há 20 anos atrás, muita gente começou a torcer o nariz e falar assim, isso não funciona, só funciona quando a empresa está lá dentro. Por quê? Por causa desse caso que ninguém pensou na taxa de crescimento dessas perdas. Então, a hora que realmente as ações, as atuações da empresa cessaram, as perdas subiram demais nessa área. Então, é muito importante que a gente entenda a taxa de crescimento para trabalhar não só em ações pontuais, mas em ações estruturantes, que a gente consiga diminuir aquela inclinação que eu falei lá da curva, né? Para que eu tenha uma taxa de crescimento menor e as minhas atividades, as minhas intervenções sejam significativas a longo prazo, não só pontuais. A vida útil da infraestrutura é reduzida caso não esteja sob controle. O custo operacional, né, o OPEX, pode ser usado sem eficiência se essa taxa de crescimento de controle ativa de vazamentos, nesse caso, não for considerada e as ações corretas não forem aplicadas nas zonas certas. Leva às novas necessidades muito cedo, é o que que eu expliquei desse contrato do exemplo. Né? Eu tinha um custo operacional muito alto com uma empresa lá dentro. A hora que a empresa saiu daquela área, a minha perda
estourou de novo. Então, o que aconteceu? Ninguém estava pensando nessa taxa de crescimento. Eu precisava de intervenções que reduzissem a taxa de crescimento, ações estruturantes naquele sistema. Lembra que eu falei que a gente precisa entender resultado? A gente precisa entender como funciona? Esse gráfico aqui diz muito disso. Muitas vezes a gente fala assim, como foi o caso ali daquele estudo que foi feito para a Sabesp, né? Ah, a gente precisava justificar por que tanto investimento. E aí vira e fala assim, isso aqui é um exemplo, não é o número da Sabesp, mas por exemplo, olha, em 99 estava 470, você gastou tudo isso em 10 anos para diminuir de 470 para 370, para reduzir para só 100 litros por ligação dia? Não, gente, a gente precisa entender que esse 470, se eu não tivesse investido, se eu não estivesse trabalhando, estaria lá no 520. Então, a minha economia não é aqui do 470 para o 370. É lá do 520 aqui para os 370. Então, a gente precisa saber medir resultados. Até quando a gente vai justificar investimento, quando a gente vai justificar números que a gente tem. Então, você investiu isso para reduzir quanto? Né? Então, a gente tem que entender que a minha recuperação não é de onde eu estou para onde eu cheguei. É de onde eu estaria se eu não fizesse nada para onde eu cheguei. Tá? Eu não sei se isso fica bem claro, eu gosto muito dessa figura, eu acho que ela deixa bem visual. Então, o que eu preciso identificar o que são minhas intervenções econômicas. Para isso, eu preciso entender o que é perda residual e o que é novo. No caso de vazamento, o que é vazamento que estava ficando para trás e o que é novo que está surgindo, né? Qual a metodologia de recuperação mais efetiva em termos de custo? Eu preciso entender que, às vezes, eu não... faz pesquisa e reparo de vazamento, por exemplo. Pesquisa e reparo, pesquisa e reparo, pesquisa e reparo, que não é tão caro. Mas, às vezes, a médio e longo prazo, esse custo justificaria uma intervenção numa infraestrutura, por exemplo. Porque aí eu reduzo a minha taxa de crescimento, eu preciso de menos pesquisa, menos reparo. Então, eu preciso entender qual é a minha metodologia de recuperação que é mais efetiva para custos. Qual é a minha frequência econômica de intervenção, né? Novamente, vamos pensar em pesquisa de vazamento, que é fácil para a gente enxergar. De quanto em quanto tempo eu vou fazer essa pesquisa? No caso de uma substituição de hidrômetros, né? De quanto em quanto tempo é economicamente viável ou interessante que eu faça a substituição? Né? Eu vou trocar hidrômetro todo ano, porque eu quero ter a medição redondinha. Então, isso se paga, né? A gente precisa pensar o que é realmente econômico, o que é uma frequência econômica. É realista? Por que a pergunta é realista? Minha frequência econômica é fazer uma pesquisa a cada 2 meses, porque o tanto de água que eu estou perdendo já justifica. Mas é realista? Não é. Eu não consigo. Se é realista, realiza. Se não, a gente vai ter que pensar numa solução de capex de longo prazo para reduzir essa taxa de crescimento. O caso de vazamento é muito fácil da gente enxergar. Eu posso fazer um cálculo de intervenção econômica e falar assim, é economicamente viável uma pesquisa com reparo a cada 3 meses, porque o tanto de água que eu estou perdendo já paga essa pesquisa. Só que eu não consigo. A gente não tem mão de obra, a gente não tem estrutura para fazer isso. Então, eu já preciso pensar que eu preciso mexer nessa infraestrutura para reduzir essa minha taxa de crescimento. A solução ótima é sempre um mix de OPEX e CAPEX para curto, médio e longo prazo. Isso aqui são fotos que eu acho muito interessante, ó. Em 94 eu não estava ainda, comecei em 96 com perdas, mas olha, tem muita gente se repetindo nas 3 fotos aqui. Então, a gente vê que trabalhar com perdas, entender sistema, entender controle de perdas, é trabalho de muito, muito tempo, muitos anos. E, principalmente, chegando nos meus 30 segundos finais aqui, não adianta a gente ter... Eu adoro esse slide, ele é do Paulo Xerém, da Copasa, de Minas. Eu sempre dou crédito a ele, que eu adoro. Mas que não adianta ter as melhores equipes, tecnologias e metodologias se a gente não tem o comprometimento de todos, né? Fica cada um rodando para um lugar, não chega em lugar nenhum. E que uma equipe motivada, sensibilizada, capacitada, a gente consegue padronizar e consegue resultados muito melhores, todo mundo trabalhando junto para que isso rode sincronizadinho, né? Então, é muito importante que todos entendam e que todos estejam engajados em todos os temas, né, Rita? Não vou falar só da taxa de crescimento, vou falar da frequência econômica, de intervenções econômicas, mas é importante que todos estejam trabalhando juntos e pensando juntos na mesma linha. 20 minutinhos cravados, obedeci? Estou dentro, pessoal?